É cultura. Eu vejo a galera fica meio revoltada, Fica. cara, porque eu acho que não tem. Eu não vejo essa questão, entendeu? Você vê, igual, nós estamos aqui no museu, que é cheio de coisa. Que, cara, não tem nada, o pessoal, pô, mas tá aí, tem um negócio de. Não tem nada de Deus aqui, cara. Então, aqui tem uma múmia ali do lado, tem um pedaço ali do manuscrito Mar Morto, tem os negocinhos cuneiforme, que é legal pra caramba, né? Que são as tabletas, né? Que vocês chamam, né? Tablete, cuneiforme. Então. Que a gente até brinca que Moisés foi o primeiro tablet que ele baixou da nuvem. Fez o download. Então, porque aí essas coisas assim, por exemplo, vamos pegar aí uns negócios que o pessoal fala. Moisés recebeu para escrever os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, é famoso, né? São as tábuas lá, né? Como que a gente sabe que existe? Que elas foram encontradas? Não, os 10 mandamentos não foram disso, encontrados, desapareceram. Mas olha, vou colocar da seguinte maneira. Eu vou fazer o papel aqui de um questionador chato. Só para fazer ilustração. Quando você fala comigo que o universo tem 13,8 bilhões de anos, eu falo, como é que você sabe? Aí você fala, não, é que nós temos dados assim e tal, papapá. Aí você fala, tá, mas a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Tá, mas como é? Me mostre, eu quero ver. Não, não é bem assim, Rodrigo. Não, mas como é que você sabe? Eu não estou vendo isso que você está falando, eu não estou vendo os 13,8 bilhões. Fala assim, sabe o que é? É que você está vendo só a luz aqui. Eu estou vendo a ciência por detrás dela. Então, posso dar uma sugestão com você? Estuda a ciência comigo e você vai começar a entender que há algo muito mais do que uma lâmpada aqui. Eu não estou vendo o átomo. Estuda a ciência comigo, você vai ver que há algo muito mais do que essa mesa. Então, o que acontece com a gente que é teólogo? Quando muitos de vocês às vezes falam assim, não, mas eu não estou vendo Deus aqui. Eu já estou vendo. Estou vendo Deus em que sentido? Da mesma maneira como você está vendo um átomo aqui que eu não estou vendo. Entendi. Você está vendo um espaço nessa mesa aqui que eu não estou vendo. Quer dizer, eu não estou vendo assim. Um pouquinho de ciência eu estudo por cultura, mas eu não sou um cientista nesse sentido, né? Eu sei que aqui tem espaço entre a mesa, que a energia passa. Eu sei que a energia aqui eu não estou vendo. Então, esse conhecimento vai permitir você ver coisas mais do que simplesmente as coisas em redor. O Starlink, se tivesse instalado aqui, eu não estou vendo as ondas que ele está mandando, mas elas existem. O Quasar, as ondas que são emitidas, enfim. Então, o que a gente convida muitas vezes, quem está do lado de lá, é conhecer, parece uma coisa chata. Eu falo, vou dar uma Bíblia para o Serjão, vai ter gente que vai pegar recorde. Rodrigo convertendo o Serjão e tudo tal. Mas são duas coisas. Primeiro, é uma busca do saber. Por que isso, se eu fosse um ateu, a pergunta que eu faria, Sérgio, seria o seguinte: o que leva... Eu já sei por que eu não creio em Deus. Mas o que leva um cara do nível acadêmico de fulano, beltrano, ciclano, do meu orientador, acreditar em algo... Peraí, eu quero saber por quê. Esse é um ponto. Eu iria querer saber. E o segundo, aí eu vou fazer uma defesa agora da chatice crente. Eu vou te falar qual a diferença da chatice crente. Se você, como ateu, tiver certo, você é feliz como ateu. Eu sou feliz como crente. Você deve ser muito bem casado com a Cíntia. Eu sou muito bem casado com a Laura. Você ama o que faz. Eu amo o que eu faço. Você é um cara legal. Eu também me considero um cara legal. Você divulga ciência. Você foi para Brasília e faz isso. Eu também divulgo ciência. Nós somos iguaizinhos. Isso. Agora, se nós dois morrermos, não faz diferença nenhuma. Então, quer dizer, o seu ateísmo, a gente vai empatar até a morte. Ah, sim. Mas se eu tiver certo, você está perdendo muita coisa. Entendeu como é que desempata? Porque a gente pode ter uma vida igualzinha, mas, cara, se eu tiver certo, dos dois aqui, e tiver uma vida eterna, tiver um céu esperando, tiver um Salvador que morreu na cruz do Calvário para te libertar dos seus pecados, te dar a vida eterna, se eu tiver certo, aquela criança na igreja católica que você foi padrinho tem todo um sentido naquela entrega a Jesus ali, que a coisa é boa demais para eu ficar calado e não te convidar a experimentar. Agora, eu reconheço que às vezes a gente erra na dose e fica chato. É igual pai babão. Você que é pai, você sabe. Você tem, às vezes, Sim. Então, às vezes, a gente insiste, sim. Eu insisto. Eu quero que você aceite Jesus como seu salvador pessoal. Eu reconheço. Parte da chatice, eu deploro.
é aquela que eu questionei no início. Os advogados de Deus que tem na internet aí, venha para a minha igreja, seja parte do meu CNPJ, você está errado, você vai para o inferno de cabeça para baixo, o juiz. Eu abomino isso. Esse fã-clube doentio de Deus. Eu abomino isso. Mas a outra parte, eu entendo e me identifico com ela. Porque se o que eu acredito é verdade, Sérgio, cara, você é um cara gente boa demais para ficar de fora. Você entendeu? Mas aí a minha questão assim é a seguinte, como que nós vamos descobrir? Só de que a gente morrer, né? Não necessariamente. Não? Pelo método científico, só quando você morrer. Mas você sabe que há verdades que você não descobriu pelo método científico, mas você continua agarrado a elas porque você não tem explicação melhor. Sim. Alguns modelos da existência do cosmos e da vida, você não tem uma explicação para elas. Mas você se agarra àquele modelo porque é o melhor que você tem. Hoje o modelo melhor que eu tenho é esse. Essa é uma diferença entre o ateísmo e o teísmo. Vou te explicar. Me ajuda aqui agora, que me deu um branco, aquele da matemática que fez a incompletude. Gödel. O Gödel, galera, se eu errar aqui, me corrija o Sérgio, que eu estou entrando na sua área aí. O Gödel, ele mostrou que a matemática ela é incompleta, porque haverá muitas verdades que não vão passar e ela até se contradiz. Né? E depois veio o Hotel de Hilbert lá, que mostrou que há realidades que estão acima da compreensão. O Hotel Infinito de Hilbert. Sim. Que ele funciona na cabeça, mas na prática ele não funciona. Como é que você vai aumentar o que é eterno? Beleza. Então vamos ali. O universo. Eu sou obrigado a acreditar que o universo começou. Por que eu sou obrigado a começar, Sérgio? Porque se eu não acreditar que o universo teve um começo, quando eu falo universo, tudo, tá? Energia, matéria, tempo, tudo tal. Se ele não começou, eu vou entrar num contrassenso arqueológico, arqueologia na cabeça. Eu vou entrar num contrassenso matemático, que é o seguinte: se houve um universo eterno, esse momento nunca teria chegado. Porque para esse momento chegar, eu tenho que ter infinitos momentos antes dele. Como o infinito é um número que nunca se alcança, isso aqui não aconteceria. Não sei se eu confundi a cabeça da galera ou se ficou claro. Você acha que deu para o pessoal entender? Acho que sim. Deu para entender, pessoal? Essa conversa minha com o Sérgio só está acontecendo porque o tempo começou. Sim, claro. Porque se for um retrocesso infinito, eu tenho que ter infinitos momentos antes de chegar, ele nunca chegaria. Então, se começou. Aí vem aquela questão, se começou, por que existe algo ao invés de nada? Sendo que antes não havia nada. Aí vem aquela questão, a ciência não tem resposta para isso. Beleza, eu concordo. Não tem. A ciência sabe que a vida está aqui, mas não por quê. A ciência sabe o como, mas ela não sabe o porquê. Só que eu tenho duas atitudes. Se eu estiver no hospital, o médico vai falar para mim assim, ó, você está com uma doença grave, desse jeito. Tá bom? Tá bom. Só que aqui na cidade, eu moro em Engenheiro Coelho, uma cidade pequena, nós não temos tratamento para a sua doença. Eu tenho duas atitudes. Sair dali e ir para casa, esperar morrer, ou procurar outro hospital que tem a resposta. Capacidade para te curar. Exatamente. Então, o que acontece? Quando eu não encontro uma resposta na ciência, eu estou falando agora do meu testemunho, tá? Eu não consigo falar assim, então vou acomodar, já que não tem resposta, vou ficar por isso mesmo. Não, eu procuro outros lugares que podem me dar aquela resposta. Essa que é a diferença. Entendi. Você entendeu? Eu sei que alguns cientistas falam o seguinte, eu não me importo com o problema Deus. A ciência não me diz nada, então eu fico com isso mesmo. Seria a mesma coisa eu falar o seguinte, eu não me importo com a cura para essa doença. O médico falou que aqui não tem o que fazer, ele é médico. Não, mas pode ser que o outro hospital tenha. Então, por isso que eu acho que a ciência e a religião elas podem ser até complementares, não adversárias. Ah, sim, isso com certeza. Mas o lance das tábuas, que o pessoal fala. Os 10 mandamentos. Dos 10. Ela não. Moisés recebeu uma luz, aquilo lá não. O que acontece? É assim que você interpreta, não? Eu interpreto que Moisés teve uma visão sobrenatural de Deus, que foi algo realmente. Porque teve duas fases, né? Então, uma fase que o próprio Deus escreve, uma fase que ele manda Moisés escrever. De qualquer maneira, em ambas as ocorrências, foi Deus agindo. Então, vamos colocar ali. Agindo de maneira bem racional, Sérgio, isso parece ridículo. Eu vou dar outros exemplos do que parece ridículo. Deus entregar 2 tábuas de pedra para Moisés, ou mandar Moisés lavrar 2 tábuas para escrever os mandamentos direto do Deus, parece ridículo.
Falar que uma mulher chamada Maria estava virgem e deu à luz a um menino sem nenhuma presença de espermatozoide dentro do útero dela, também é ridículo. Nenhum ginecologista vai falar que isso procede. Falar que um homem chamado Jesus andou sobre as águas, isso é ridículo. Falar que o próprio Moisés abriu o Mar Morto, né? Abriu o Mar Vermelho, Mar né? Vermelho. Mar Vermelho, Mar Vermelho. também parece ridículo. Os milagres de Jesus também parecem ridículos. Ou seja, a Bíblia está repleta de situações que parecem ridículas. Aí eu te pergunto de volta. Por que pessoas de elevado calibre mental acreditam nessas coisas e não acreditam nas fábulas de La Fontaine? Mas aí elas acreditam no literal? Literal, tem muita gente. O Newton acreditava nos milagres de Jesus de maneira literal. E outros mais que eu podia citar. Eu dei o Newton aqui para ficar bem com um baluarte da ciência. O né? Newton tinha uns negócios com a Bíblia, bem forte. Era um camarada que descobriu a lei da gravidade. Galileu também. O Galileu ele brincava com o Papa da época. Exatamente. A briga dele é com o Papa, não com a Bíblia. Né? E outros mais que eu poderia citar. Agora, como é que eu resolvo isso aqui, Rodrigo? Seguinte.